Alguns dos casos que necessitam da atenção dos administradores de rede é a segurança física. Quando se trata de rede cabeada, devemos nos preocupar com o tamanho local. Porém, quando falamos em rede Wi-Fi, devemos nos preocupar com a abrangência física, que é aumentada substancialmente. Preocupações que antes não existiam, agora devem ser estudadas, pois a rede ficaria mais vulnerável a ataques. Alguns itens revelantes que devem ser levados em consideração no momento de avaliar a área de abrangência de uma rede sem fio são: primeiro, o padrão utilizado já pode ser um fator determinante do alcance e o 802.11 a não atingir a distância tão grande quanto o 802.11b ou 802.11g, com a mesma quantidade do equipamento. Configuração de fábrica. Como as redes Wi-Fi vêm ganhando um espaço rápido no mercado, porém os despeitos de os equipamentos possuírem vários, há muitas vezes modernos mecanismos de segurança, eles não vêm habilitados de fábrica. É certo que o equipamento com configuração de fábrica em que os mecanismos de segurança não forem habilitados serão alvos fáceis de ataques. Praticamente todos os equipamentos saem de fábrica com senhas de administração e com IP padrão. Caso esses não sejam trocados, poderão permitir a um atacante que se utilize deles em uma rede-alvo e tenha condições de identificar todas as configurações feitas, podendo até mesmo modificá-las. A seguir, alguns exemplos de segurança Wi-Fi. Temos o app, que pode ser adequado em algumas circunstâncias. Eles estarão completamente vulneráveis caso o equipamento venha com as chaves WEP configuradas e essas não sejam mudadas pelo administrador. WPA, Wi-Fi Protect Access. Quando o WP saiu de circulação, o WPA entrou em seu lugar com o protocolo padrão da indústria. Adotado formalmente em 2003, a novidade trazia encriptação 256 bits e uma segurança muito maior para as redes. Além disso, sistemas de análise de pacotes para verificar a alteração e invasões e outras ferramentas foram implementadas para melhorar a segurança. WPA2, Wi-Fi Protect Access 2. O sistema padrão atual e também o mais seguro implementado pelo Wi-Fi é a aliança em 2006. A segurança que é a maneira como o sistema lida com senhas e algoritmos, excluindo completamente a possibilidade de um ataque de força bruta. Sendo assim, é o tipo mais seguro da atualidade. Sendo especialista, o risco de instruções para usuários domésticos com WPA2 é praticamente zero. Mesmo administradores com grande vivência em redes cabeadas vêm encontrando dificuldades em configurar de uma forma segura seu ambiente Wi-Fi. Por mais semelhanças que existam em relação à proteção dos serviços, sistemas, aplicações, atualizações, entre outros, existem vários outros pontos que são novidades absolutas e, portanto, necessitam de tempo e disposição para ter desembaraço nas novas questões de segurança em ambiente de rede sem fio. Agora vamos ver o envio e recepção de sinal. Diferentemente das redes cabeadas, o posicionamento dos componentes podem ser determinantes na qualidade da rede e na segurança. Essa característica é fácil de ser percebida quando se sabe que o sinal, a menos que se utilize antenas direcionadas ou setoriais, é invadido em várias direções. Portanto, um concentrador colocado em uma parede enviará sinal, tanto para dentro do ambiente quanto para fora deste, o que pode não ser o desejado pelo administrador. É regra geral que quanto mais ao centro estiver o concentrador, melhor será o aproveitamento pelas estações do sinal irradiado por ele. Agora vamos ver a navegação de serviço. Aqui temos uma imagem como exemplo da navegação. Navegação de serviço. Ela trata-se de um tipo de ataque que não necessita de acesso ou invasão à rede-alvo, mas pode acarretar sérios transtornos, dependendo da criticidade do ambiente envolvido.
Em geral, administradores se preocupam com formas de proteger o acesso não autorizado ao ambiente e muitas das vezes com a privacidade dos usuários da rede. Contudo, não costumam incluir no seu mapa de risco ataques de negação de serviço, porque eles imaginam que ninguém irá tentar um ataque dessa natureza contra a sua rede, porque eles creem que somente equipamentos especiais permitem ações desse tipo, mas na verdade não. Mapeamento do ambiente. Uma das primeiras ações realizadas pelos atacantes é, sem dúvida, promover um mapeamento do ambiente. Esse procedimento possibilita obter o maior número de informações sobre uma determinada rede, permitindo conhecer detalhes que lhe permitam lançar ataques de forma mais precisa e com menos riscos de ser identificado. Tal ação pode ter maior ou menor grau de êxito, dependendo do mecanismo de proteção existentes na rede-alvo. Mapeamento passivo. Já no mapeamento passivo, existem métodos que permitem ao atacante mapear componentes e atividades de rede-alvo e ainda assim passar despercebidos por meio do mapeamento passivo. Ferramentas tradicionais. Em rede cabeada, como o P0F, pode executar esse trabalho. Basta o atacante estar posicionado em uma área coberta pelo sinal de rede-alvo, não sendo nem preciso estar associado ao concentrador. Mapeamento ativo. Em um mapeamento é possível identificar os equipamentos em operação, o que permite ao atacante buscar por vulnerabilidades existentes para um determinado equipamento ou sistema. Como se sabe, o endereço MAC está associado ao fornecedor do equipamento. Portanto, isso já pode ser suficiente para que, caso exista alguma vulnerabilidade conhecida para esse determinado equipamento, este venha a ser usado. Agora vamos ver a captura de tráfego. Se as ondas de radiofrequência se programam pelo ar, então nada mais normal serem passíveis de captura. Caso as informações não estejam devidamente cifradas, não somente o tráfego pode ser copiado, como também seu conteúdo pode ser conhecido, sendo assim mais grave. Tudo que um atacante precisa fazer é estar na mesma área de cobertura do sinal a ser capturado, munido de um computador, notebook ou qualquer outra ferramenta para captura de tráfego, que pode ou não ser específica para a rede sem fio. Ferramentas tradicionais para escuta de tráfego em redes cabeadas podem ser utilizadas com poucas restrições, pois quase todas se utilizam de qualquer interface de rede, independentemente de serem para redes cabeadas, sem fio ou acesso discado. Acesso não autorizado em configurações básicas. Existem várias razões para que um atacante queira acessar a uma determinada rede. Saída pura e simples para a internet, promover ataques a terceiros, interesse em informações da própria empresa, entre outros vários. Configuração aberta. Trata-se de uma situação ainda muito comum em ambientes de redes wireless, principalmente em organizações onde a atividade não é tecnologia, onde administradores ainda não conseguiram assimilar completamente os riscos de redes Wi-Fi. Nessa situação, o concentrador aceita a conexão de qualquer dispositivo. Portanto, basta o atacante dispor de um equipamento com interface sem fio e este será compatível com o padrão utilizado no ambiente alvo. Configuração fechada. Nessa modalidade, o SSID não é enviado para o concentrador pelo concentrador. Portanto, o atacante terá de promover uma executação rápida, uma escuta do tráfego para determinar o SSID correto, para então conectar-se ao concentrador de rede-alvo. Neste caso, ferramentas específicas para redes sem fio, como AirStorNet, Kismet ou BSD AirTools, têm responsabilidade mais imediatas. Informando quais as redes existentes em uma determinada região e suas características. Vulnerabilidade nos protocolos WEP e WPA2. Existem problemas
administrativos e técnicos em relação ao protocolo WEP. Em relação ao padrão original, os principais relacionamentos ao fato de usar uma chave única e estática que deve ser compartilhada entre todos os dispositivos participantes de uma determinada rede. Portanto, caso seja necessária a troca da chave, o processo pode ser trabalhoso, em alguns casos inviável. Outro problema vincula-se ao fato de que na época em que o padrão foi definido, 1997, havia restrições dos Estados Unidos referentes à exportação de criptografia com chaves maiores de 40 bits. A vulnerabilidade nos protocolos WEP e WPA2. Existem problemas administrativos e técnicos, essa parte já foi, portanto vamos... WEP. Sendo a única opção para aumento de segurança, o WEP caiu em descrédito. Quando foram publicadas maneiras de quebrar seu algoritmo, muitas pessoas, mesmo sem entender em que circunstância essa quebra pode ocorrer, condenaram-no para qualquer caso. Compartilhamento da chave. O protocolo WEP diz que deve existir uma chave conhecida com ambos os lados de comunicação, porém não indica de forma alguma, nem sugere de que forma a distribuição da chave deve ser feita. E é na dificuldade de distribuir as chaves que reside um dos problemas neste protocolo. WPA. O despeito de o WPA ter características de segurança superiores às do WEP, ainda assim apresenta algumas vulnerabilidades já reportadas e que devem ser conhecidas para que o seu impacto possa ser minimizado.